Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao Top Atualidades. Semana do dia 27 de fevereiro a 5 de março de 2022. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Brasil sai da recessão técnica e PIB cresce 4,6% em 2021. A Assembleia Geral da ONU aprova a resolução contra a invasão da Ucrânia. Usina nuclear na Ucrânia pega fogo e é tomada por russos. Rússia recomenda que fabricantes de fertilizantes interrompam exportações. E ONU, 1 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa. Como é tradição no Top Atualidades, eu trago a nossa notícia de destaque. Brasil sai da recessão técnica e PIB cresce 4,6% em 2021. Vamos entender o que aconteceu. Pessoal, quando a gente fala em PIB, é importante lembrar o conceito. PIB é Produto Interno Bruto. Ele se refere à soma de todos os bens e serviços produzidos num determinado território em um período. Então, quando eu digo Brasil tem um PIB de 4,6% em 2021, significa que nós tivemos um crescimento econômico de 2021 em relação a 2020. E esse crescimento foi de 4,6%. Beleza? Tá. Um ponto importante para a gente falar sobre o PIB. O Brasil teve um ano catastrófico em 2020, quando a gente pensa no PIB. Vou pegar a canetinha aqui para a gente grifar junto, beleza? Bom, olha o nosso resultado do PIB em 2020, menos 3,9%. Isso significa que a nossa economia não teve crescimento, pelo contrário, ela teve uma forte queda em 2020, menos 3,9%. Por que, Márcio? Os resultados, podem ser explicados pela pandemia. Foi o ano do início da pandemia do coronavírus. Então, o comércio sendo fechado, medidas de restrições, Então, a economia acabou desaquecendo. Beleza. Em 2021, nós tivemos um início, uma melhora quando comparado a 2020. Então, os primeiro trimestre de 2021 foi animador, mas aí veio um segundo baque, um segundo medo, em relação à economia. Que medo foi esse? Nós tivemos o segundo trimestre e o terceiro trimestre no Brasil com o PIB em queda. E quando a gente registra 2 trimestres consecutivos de queda no PIB, um nome é dado a isso: recessão técnica. Então o Brasil entrou em recessão técnica no terceiro trimestre de 2021. Mas no quarto trimestre ocorreu aí uma leve recuperação, o PIB acabou crescendo 0,5% no quarto trimestre e o resultado geral do ano de 2021 foi um crescimento de 4,6%. Então são 2 pontos importantes. O PIB do Brasil cresceu em 2021 e o Brasil saiu da recessão técnica no último trimestre de 2021. Beleza? Outro ponto importante pensando em prova. Quem é que divulga o resultado do PIB no Brasil, o PIB oficial do Brasil? Quem faz isso é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por que eu estou dizendo isso? Nós podemos ter numa prova uma questão sobre este fato. Dizer lá, o enunciado vem, afirma que o PIB brasileiro cresceu e questiona o candidato. Qual é a entidade, qual é o órgão responsável por calcular o PIB oficial do Brasil? IBGE. Beleza? Tranquilo? Vamos entender um pouquinho mais. Tá. Por que a economia, Márcio, cresceu? Então, por que a gente teve uma melhora em 2021? Lembrando, uma melhora quando comparado com 2020. Acho que o principal fator para a gente explicar tudo isso é a retomada, a recuperação do setor de serviços. E isso está intimamente associado à evolução da vacinação. Conforme as pessoas foram sendo vacinadas, as medidas de restrição, horário de funcionamento do comércio, várias medidas de restrição foram caindo. Ocorreu uma flexibilização. Por quê? A maior parte da população estava vacinada. Então,
ocorreu uma retomada das atividades. Isso explica aí, em parte, esse crescimento da economia brasileira em 2021. Tá? E aí vamos pensar em setores. O setor de serviços foi o que mais cresceu, 4,7%. A indústria também apresentou um resultado ok, 4,5%. E a agropecuária foi o único dos setores que caiu. Interessante que em 2020, quando o PIB do Brasil teve uma queda acentuada, de menos 3,9%, a agropecuária teve um resultado positivo. E agora, em 2021, o resultado foi negativo. Fatores que explicam, em parte, isso: uma seca, uma estiagem prolongada, então isso compromete o setor agropecuário, e também, durante um período do ano, nós tivemos uma interrupção de exportação da carne brasileira para a China. Então a China barrou a entrada de carne, suspendeu, né, a entrada de carne brasileira durante um período, por conta de registros da doença da vaca louca no Brasil, e essa suspensão acabou então atrapalhando, em parte, o resultado do setor agropecuário. Beleza? E aí vamos fazer uma comparação mundial. Eu trouxe aqui um gráfico que ilustra um pouquinho do que está acontecendo no Brasil quando comparado com o restante do mundo. O Brasil já foi a 7ª economia do mundo. No início dos anos 2010, o Brasil era a 7ª economia do mundo. Tá? E começou a cair. Em 2020 ele teve uma queda representativa. Para vocês terem uma ideia, em 2020 o Brasil foi para a 12ª colocação. Ele foi ultrapassado em 2020 por Rússia, por Coreia do Sul e pelo Canadá. Então, 3 países ultrapassaram o Brasil em 2020. E agora, em 2021, o Brasil caiu mais uma posição nesse ranking do PIB. A gente estava na 12ª posição em 2020, fomos para a 13ª posição. Quem passou a gente este ano, último ano, 2021, foi a Austrália. Essa é uma questão legal para a sua prova de atualidades. Imagina o enunciado dizendo que o Brasil caiu uma posição no ranking do PIB global, foi para a 13ª posição, e aí vem lá a chamada, né? O grande questionamento. Qual país passou o Brasil? A Austrália, beleza? Nas 3 primeiras posições, tanto em 2020 quanto em 2021, nós temos, na seguinte ordem, Estados Unidos, China e Japão. Beleza, galera? Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago agora um conjunto de 4 notícias associadas à guerra na Ucrânia. Esse é o tema que tem monopolizado o noticiário. Os principais fatos da semana estão vinculados a este conflito, então a gente precisa discutir pontos relevantes que podem aparecer na sua prova de atualidades. Vou começar com: a Assembleia Geral da ONU aprova a resolução contra a invasão da Ucrânia. Na semana passada, aqui no Top Atualidades, eu comentei que nós tivemos uma discussão, uma tentativa de condenar a invasão da Rússia na Ucrânia por meio do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança da ONU une 15 países, 5 membros permanentes, 10 membros temporários, e isso foi colocado para discussão no Conselho de Segurança da ONU. E essa resolução não passou no Conselho de Segurança, porque a Rússia é um membro permanente e o membro permanente pode vetar qualquer resolução. Então a Rússia votou contra aquela condenação, aquela reprovação da invasão na Ucrânia. Beleza? Aí o que a ONU fez? Ela levou essa discussão para uma outra instância, para um outro fórum que ela possui. A ONU possui vários fóruns de discussão. Levou para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o momento em que eu reúno todos os membros da entidade. Então foi feita uma reunião extraordinária, não era uma reunião ordinária, uma reunião prevista, então extraordinária, e nesta reunião extraordinária foi aprovada uma resolução. Qual é o teor dessa resolução? Ela condena, ela é contra a invasão da Ucrânia. Então vamos anotar que isso aconteceu de fato, tá? Foi aprovada uma resolução, tá, na Assembleia Geral da ONU que condena a invasão russa. Dos países que votaram, 141 países, né, incluindo o Brasil, isso é importante, inclusive o Brasil, foram aí favoráveis à aprovação dessa resolução. Ou seja,
condenaram a invasão russa. 35 países se abstiveram. 35 países não votaram nem a favor, nem contra essa resolução. Chamo a atenção para dois gigantes entre estes 35. China e Índia. Os dois países com as maiores populações mundial, eles se abstiveram, tá? Então esse é um ponto interessante. E por fim, 5 países foram contra. Quem foi contra? É importante destacar os nomes. A Rússia, obviamente, Belarus, principal aliado russo, inclusive no conflito, Coreia do Norte, Eritreia, na África, e a Síria, no Oriente Médio. Então, 5 países, apenas 5 países foram contra essa resolução da Assembleia Geral da ONU que condena a invasão. Vamos tentar lembrar aqui, ó. Eu vou colocar aqui que os 5 países são os Krebs. Imagina que você tem um amigo que chama Kleber, você colocou o apelido dele de Krebs, e o Krebs é um cara que ele é contra tudo. É um jeito de você tentar lembrar. Ah, Márcio, eu vou lembrar desse amigo aí, seu Krebs. Ele é contra tudo, beleza. Coreia do Norte, Rússia, Eritreia, Belarus e Síria. Foram 5 países contrários à resolução da ONU. Um ponto importante. A Assembleia Geral da ONU não tem o poder de decidir sobre o envio de tropas para o conflito. A entidade da ONU que tem esse poder é o Conselho de Segurança da ONU. Apenas o Conselho de Segurança pode determinar o envio de tropas para um conflito. Só que lá no Conselho de Segurança, nós temos a Rússia como membro permanente que pode vetar qualquer decisão. Acho que vale a pena ficar de olho nisso. Ok, galera? Dando sequência, segundo ponto importante. Uma usina nuclear na Ucrânia foi tomada por russos, tá? Então, forças militares russas tomaram a maior usina nuclear da Europa. Então, isso ocorreu de fato. Rolou aí uma grande tensão no início dessa tomada. Por quê? Parte de um prédio próximo à usina pegou fogo. E qual era o temor? De um acidente nuclear. Especialistas afirmam que se ocorresse um acidente nuclear aqui, ele seria muito maior, 10 vezes maior do que o ocorrido em Chernobyl, o maior acidente nuclear da história mundial. A Agência Internacional de Energia Atômica entrou em contato com agências ucranianas e parece que não ocorreu alteração nos níveis de radiação no local. Isso é um aspecto positivo. A Rússia, por sua vez, diz o seguinte: ela não atacou, não foi ela que fez esse ataque, que gerou fogo, que foram sabotadores que realizaram tal ação. Beleza? Então é importante ficar de olho nisso. Maior usina nuclear da Europa, situada na Ucrânia, foi tomada pelos russos durante a guerra. Os russos que também ocuparam a região de Chernobyl e tomaram o controle. Beleza? Terceiro fato importante envolvendo a guerra na Ucrânia. Rússia recomenda que fabricantes de fertilizantes interrompam exportação. A Rússia, junto com o Canadá, com a China, ela está aí entre os maiores exportadores de fertilizantes do mundo. Diante dos embargos que a Rússia vem sofrendo, né? Ela foi tirada do sistema de crédito global, ocorreu uma recomendação para que eles interrompessem a exportação de fertilizantes. Há inclusive uma dificuldade de logística, né? De levar esse fertilizante para outras regiões. E essa notícia gerou uma certa preocupação no Brasil, principalmente para a safra 2022-2023. Tá? Então podemos ter aí impactos significativos no agronegócio brasileiro. Isso porque, mais ou menos, 70% do fertilizante utilizado no país é importado. Então o Brasil traz de fora do país, né, 70% do fertilizante que usa. E desse montante importado, mais ou menos 25% vem do leste europeu, vem da Rússia. Exatamente 23% vem da Rússia. E se ela interrompe
a exportação de fertilizante, obviamente o setor brasileiro que depende desse fertilizante é impactado. A nossa ministra da Agricultura diz que essa restrição de exportação não afeta o Brasil, mas mesmo que não afeta o Brasil, esse fertilizante não chegará até aqui, por uma questão logística. A Rússia está no momento, a Rússia e o leste europeu todo, está no momento de conflito, de guerra. Então, por logística, vai ser muito difícil esse fertilizante chegar aqui. O Brasil, inclusive, cogita negociar com o Canadá para suprir esse déficit que será marcado aí, né, pela ausência, talvez, da entrada do fertilizante russo. E aí eu estou vislumbrando aqui uma possível questão para a sua prova. Dizer que a Rússia exporta um item muito importante, né, para a economia brasileira e que a Rússia recomendou que fabricantes desse elemento, desse produto, interrompessem as exportações de forma global. E perguntar qual elemento é esse, qual produto é esse. E lembra do F de fertilizantes. Suave? E aí, para a gente fechar essas notícias vinculadas à Rússia, eu trago essa da ONU. A ONU afirma que 1 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão. Eu estava dando uma olhada hoje no noticiário, já tem dado falando que é 1,5 milhão de pessoas já fugiram da Ucrânia. O país vai sendo atacado, o país vai sendo destruído, o pânico é geral e muitas pessoas começam a deixar o país. E eles vão deixar principalmente para países vizinhos. E o principal país que recebe esses refugiados ucranianos é a Polônia. Tá? Então a Polônia tem recebido aí uma grande massa. Mas não só a Polônia. Belarus, pouquíssimo, né? Porque Belarus é um aliado russo importante no conflito. A Hungria, a Romênia, a Moldóvia, a Eslováquia e até mesmo a Rússia. Muitos ucranianos fogem para a Rússia, porque o presidente Vladimir Putin disse que o problema não é contra os ucranianos, tá? Não é contra o civil ucraniano, embora muitos civis tenham morrido no conflito. Então, muitos ucranianos entendem que fugir para a Rússia é mais seguro do que ficar na Ucrânia. E aí vem uma nova questão que pode aparecer na sua prova de atualidades. Um questionamento sobre qual país, né? Para qual país os ucranianos estão fugindo? Qual o principal país? É a Polônia. Beleza, galera? Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui ainda da Rússia, tá? Várias empresas, há um êxodo de empresas da Rússia, várias empresas estão deixando o país, estão encerrando atividades lá, como forma de um embargo, né? De protestar contra o conflito. Há uma discussão sobre a formação de um corredor humanitário, né? Para que pessoas possam deixar a Ucrânia, para que a ajuda chegue até a Ucrânia. A Rússia parece que violou em 2 oportunidades esse acordo de corredor humanitário. Então tem muita coisa acontecendo e a gente não consegue, né, infelizmente, abordar tudo aqui no top. Ok? Toda essa discussão, né, ela tem relação com guerra na Ucrânia, com disputa Rússia versus OTAN, e eu deixo uma sugestão de leitura bem interessante aqui. Guerra na Ucrânia. 5 possíveis desfechos para o conflito. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Pessoal, desafio da semana na tela. O novo Banco do Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, suspendeu empréstimos e financiamentos à Rússia. A medida foi tomada em meio ao agravamento da invasão russa à Ucrânia e as recentes sanções econômicas impostas por países como Estados Unidos, Reino Unido e pela União Europeia. Então, o que nós temos de destaque no enunciado? Vamos destacar? O seguinte, o Banco do BRICS suspendeu empréstimos e financiamentos à Rússia. Tá? O enunciado diz isso. E o que a questão espera do candidato? Vamos lá? O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, fundado em 2015 pelos países que formam o grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China e, interrogação. Então eu quero saber qual é o 5º país que forma o BRICS. Diz que o banco foi fundado em 2015 por países que compõem o BRICS e que o BRICS é formado por Brasil,
Rússia, Índia, China e interrogação. Pausa o vídeo para responder. Despausou? Alternativa A, México. Alternativa B, Indonésia. Alternativa C, África do Sul. Alternativa D, Argentina. Ou alternativa E, Suécia? Qual alternativa você assinalou? Ô Márcio, é um S ali, ó, é um S no final, né? Se eu vi bem, o B é de Brasil, o R é de Rússia, o I de Índia, o C de China, então o S só pode ser, cuidado, não é Suécia, tá? Alternativa correta, alternativa C, África do Sul, tá? Vem aí da África do Sul em inglês, South Africa, tá? Então, África do Sul é o quinto integrante dos BRICS. Os BRICS, a primeira vez que essa expressão surgiu foi em 2001, quando o economista, o Jim O'Neill, ele cunhou, olha, BRIC, que representa o conjunto de 4 países, era na época, né, 4 países que seriam as economias do futuro. Então ele falou que Brasil, Rússia, Índia e China, eles eram países emergentes, com crescimento representativo, países com população ampla, com dinamização interna e que eles seriam as economias do futuro. Em 2009, pela primeira vez, os chefes de Estado desses países se reuniram naquilo que ficou conhecido como primeira cúpula do BRIC, né? Era só a cúpula do BRIC. E aí, em 2010, a África do Sul foi convidada para compor. E aí, a gente mudou de BRIC para BRICS, ok? Em 2014, eles propuseram a criação de um banco do BRICS. Em 2015, ele foi criado, o NDB, Novo Banco de Desenvolvimento. Beleza? E a decisão, né, recente tomada pelo banco é suspender financiamentos e empréstimos à Rússia, que é um dos membros. De boa, galera? Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima semana com mais um Top Atualidades. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!